Tá bom? Quero convidar você a estender a sua mão direita, a mão de profeta e profetiza. Vem pra cá, Ian. Eu ia falar bonitinho, né? Quero chamar nosso irmão Ian, mas é de casa. Vem pra cá, menino. Irmão, eu não sei o que você veio buscar hoje. Eu e o Ian não sabemos nada. Não sabemos o que você veio buscar hoje. Não sabemos do problema que você tem na sua casa. Não sabemos do problema que você tem com seus familiares. Não sabemos do problema que você tem na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Nós não sabemos de nada, mas tem uma pessoa que sabe de tudo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com suas mãos estendidas, eu já quero convidar você a pedir, a soltar a sua voz e pedir que o Espírito Santo faça dele uma morada eterna, que faça uma morada cheia da sua presença, cheia da presença do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor transborde de alegria, de paz e de felicidade, Senhor. Que a sua presença se faça no meio de nós. E que ao abrir a boca do Ian sejam palavras de vida eterna para nós. As palavras que vão entrar como flecha ao nosso coração. E vão nos converter ainda mais ao teu amor, Senhor. Traga-nos, Senhor, por favor, traga-nos as respostas que muitos jovens, muitas pessoas hoje veio buscar aqui no nosso grupo. Traga-nos, Senhor. Traga-nos todas essas respostas, Senhor. E já te bendizemos, Senhor Jesus, por nós estarmos reunidos nessa pequena capela e te louvando imensamente. E que o Senhor venha poderosamente com a intercessão de Nossa Senhora, ela que é mãe, e ela que o Espírito Santo, ao sentir o seu cheiro, vem em socorro aos seus filhos. Por isso nós queremos rezar todos nós juntos em uma só voz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Eita glória! Tudo bem com vocês, jovens? Antes de nós começarmos a abrir a palavra, eu convido a vocês a ficarem mais uma vez de pé. Eita Deus, olha o coordenador aí. Vamos olhar para Nossa Senhora. Nossa Senhora que deu a luz e nos gerou a salvação, que no Antigo Testamento, lá pela boca dos profetas, Ele era só palavra, Ele era apenas verbo, somente palavra. Mas houve uma mulher que nos trouxe o nosso Senhor, a escada celeste, pelo qual Jacó profetizou lá em Gênesis 12, 28, que ele teve um sonho de uma escada que ligava ao céu e à terra. E a igreja fala que é Nossa Senhora. Então, para mais uma vez ela nos trazer a palavra, nos gerar a palavra de Cristo em nosso coração, nós temos que saudá-la, nós temos que honrá-la. Essa promessa que o nosso Deus fez através dela. Ó Santa e Imaculada Virgindade, não sei com que louvores vos posso exaltar, pois a quem os céus não pôde conter, vós elevastes em vosso seio o Cristo nosso Senhor, vosso Filho. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Saudemos ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Em nome de Jesus, retira-te, Satanás.
Nunca me aconselhe as coisas vãs. A bebida que tu me ofereces é o mal. Bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos. Refúgio de tua face todos os que te odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo santo? Pode sentar, toma o seu assento aí, jovem. Agora é o momento de você ouvir muito, mas muito aquilo que o Senhor tem a dizer a vocês. Quem trouxe as Sagradas Escrituras, convido a abrir lá em Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. O Sermão da Montanha. Essa palavra de Deus hoje, né, para quem viu, soube hoje, né, ou através das redes sociais, o que o Senhor colocou muito ao coração de nós, para poder compartilhar. Às vezes o inimigo, né, no meio da nossa caminhada, ele nos confunde muito a respeito da busca à santidade, a busca daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né, e muitas das vezes ele começa a colocar certas ideinhas, certos, né, preceitos do próprio inferno para poder nos confundir a busca à santidade. Por esse motivo hoje, eu peço mesmo, exortando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu faço para me tornar um santo? Como eu faço para me tornar um santo? Isso já é profecia para nós essa noite. Já é profecia. Pensa comigo. Santo, né? É aquela pessoa que luta até o fim pela santidade, pela vontade de Deus, por amor ao Senhor. Agora pensa com vocês, no domingão, vim à noite, né? Depois das 7 horas da noite, vim na igreja do Jardim do Vale, né? Para alguns é tão longe, alguns que moram no Santa Rita. Até para mim que é perto aqui na frente, eu já não queria vir. Eu falo para vocês de sinceridade mesmo, já não queria vir. Imagina, hoje já é profecia para nós. Se você lutou para vir hoje ouvir a palavra de Deus, glória ao Senhor por você ter vindo. Isso já é um começo pela busca da santidade. Isso já é uma escolha que cada um fez essa noite por amor ao Senhor. Amém? Acharam a palavra de Deus aí? Sim? O povão do fundo lá acho que está dormindo, veio para a igreja para dormir. Ai, glória a Deus, viu, gente? Faz que nem os gatos, viu? Fica dormindo, mas deixa o ouvido atento. Viu? Os gatos é assim. Eu crio gato, eu sei como que o gato é. Eu sou um gato também, né? Amém, gente? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Mais uma vez, o discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amados, opa, está repousando aqui. Amados, né? O Senhor no meio da oração, Ele me separou alguns tópicos, né? Daquilo que o inimigo tanto tenta nos confundir a respeito da santidade. Para ser santo eu preciso rezar o dia inteiro. Eu tenho que estar 24 horas do dia ajoelhado diante do sacrário, rezando o rosário. Será que para mim ser santo é necessário eu fazer tudo isso? Será que para mim ser santo é necessário eu fazer tudo isso? Sim ou não? Sim ou não? É, Deus, surpreende mesmo, o povo está na dúvida. Não, amados. Existem vários modos de nós entrarmos na presença de Deus. Primeiro modo, o modo para nós entrarmos na presença de Deus é nos colocarmos à disposição de ouvir ao Senhor. Quando um soldado ou um subordinado de um rei chega perante ao seu rei, o que ele faz? Ele chega diante dele e ajoelha, certo? Nós também devemos fazer esse mesmo, porque se nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei, tanto nos fala na palavra de Deus que Ele é o Rei, Deus do universo, soberano sobre o céu e a terra. Se Ele nos ensina tudo isso, nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Então o primeiro ato da nossa oração, nós devemos ajoelhar diante de Deus, nos colocar à disposição dEle. Segundo ato,
prestar bem atenção àquilo que o mestre diz. Todo discípulo perfeito não vai ser superior ao seu mestre, mas será como o seu mestre. Então, para nós não sermos superiores ao mestre, nós temos que estar atentos ao que o Senhor fala. Porque se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor nos fala, nós corremos o risco de nos levarmos pela nossa própria vontade e dizer o dia inteiro aquilo que eu tenho que fazer, não aquilo que Deus espera que eu faça. Então esse é o segundo ato. Depois que você ouviu o Senhor, você começa a andar com Ele, começa a caminhar com Ele, começa, no seu pensamento, começa a conversar com o Senhor. Isso já é um ato de oração. São Dom Bosco, o Lucão falou para mim que ele era um santo, um santo oração ambulante, chama assim as pessoas da igreja, porque ele rezava, ele orava, ele conversava com uma pessoa, ele orava, ele fazia as coisas, mas ele rezava. Será que é impossível a gente chegar a esse ponto? Não é impossível a gente chegar a esse ponto. Mas uma coisa que o Senhor hoje quer nos ensinar, que não é aquilo que o demônio coloca na nossa cabeça, que nós temos que ajoelhar, ficar o dia inteiro ajoelhado, sem andar, sem ficar preso dentro de casa. O demônio nos coloca isso, ele nos engana nessa parte, ele nos coloca dessa forma. Eu falo para vocês, no começo da minha caminhada, eu era muito assim, eu achava que oração era isso, mas não é. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos ensina isso, você andar com Deus. O que os discípulos faziam? Ele não andava com Jesus Cristo? Ele não acompanhava Jesus aonde ele passava? É a mesma coisa nós. Só porque Jesus Cristo estava junto com os discípulos em forma humana, não quer dizer que ele também vai estar conosco em forma humana, porque ele ressuscitou, se nós acreditamos nisso. Então com certeza nós andamos com Jesus Cristo. Se fizermos o primeiro ato de nos colocarmos à disposição, certamente ele também vai nos levar a cada vez mais a buscar aquilo que ele nos falou. Não é impossível, gente, não é impossível ser santo, não é impossível. O segundo tópico, uma das coisas que os pregadores mais falam dentro da igreja, e depois, o Senhor me tirou essa venda que eu achava também que era uma verdade. Fala assim: ser santo tem que ser exemplo em tudo. Ser santa tem que ser exemplo em tudo. Você tem que ser exemplo em tudo. Você tem que ser, Mas você não é uma imposição, Como Jesus nos diz. Não é uma imposição, mas é uma liberdade. Como eu posso explicar isso para vocês? Quando nós falamos que nós temos que ser exemplo em tudo, não é que Jesus Cristo quer fazer você, eu tenho que ser exemplo em tudo. Por exemplo, eu vou lá no serviço, alguma coisa de errado acontece, e eu tenho que ser exemplo para aquela pessoa possa ver que eu sou da igreja. Aquela pessoa tem que olhar para mim e ver que eu sou da igreja. Isso é um maldito joio que o inferno coloca no nosso coração para que nós não alcançamos a santidade. O maldito de uma imposição, de uma coisa que ele quer nos enganar. Não é dessa forma que o Senhor quer nos levar à santidade. A santidade que Deus quer nos levar é daquela que eu tenho que ser exemplo por amor a Deus, não pelo aquilo que a pessoa quer me ver e ver que eu sou da igreja, para depois as pessoas não ficar apontando o dedo para mim, para as pessoas não poderem olhar para mim e ver, olha lá o santinho da igreja, ele participa do Anjos da Fé, participa do Unidos pela Cruz, participa da Missão Jovem. Isso às vezes coloca como se fosse um orgulho dentro do nosso coração, para que nós não possamos ser exemplo. Presta atenção, jovens, que isso aqui é palavras de vida eterna, não é palavras que possam passar a folha do tempo, não é. Às vezes, amados, a gente tem que ser exemplo em tudo. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Os santos, eles eram pessoas que olhavam somente para Jesus Cristo. Ele olhava somente para aquilo que o Senhor queria dizer. Eles só queriam se apaixonar pelo Senhor. Olha só para você ver que Santo Agostinho nos ensina. Ele fala assim: ame a Deus e faz o que você quer. Aí você pensa, mano, eu vou catar várias meninas, mano. É um amor,
né? Vai estar rolando um amor na viela, então vou catar várias meninas, entendeu? Mas esse é o primeiro pensamento que a gente tem, porque a gente é impuro. Mas o que o santo queria nos dizer, que o amor, ele é liberdade. Ame a Deus e faz o que você quer. Mas aí, né, os santos ensinam que o amor, ele nos une com a vontade. A gente não fica entrelaçado com a pessoa se nós também não entrelaçarmos com a vontade. Por exemplo, Jesus Cristo mesmo fala em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Ele quer que a gente faça a vontade dEle, obedecendo os mandamentos, para que a gente possa provar que nós amamos a Ele, certo? Olha que São Dionísio de Areopagita dizia, um santo que vivia no deserto. Ele falava assim, que o principal efeito do amor é fazer com que não seja uma vontade, mas uma única vontade entre a pessoa que ama e a pessoa que é amada. Ou seja, o que o Senhor quer, que nós amemos e fazemos o que nós queremos, segundo aquilo que nós unimos com Ele. Ou seja, o amor, Ele tem a liberdade de fazer com que as pessoas se unam com a vontade dEle, fazer com que a vontade dEle prevaleça, porque se Ele não prevalecer na vontade, nós corremos um grande risco de nós perdermos a nossa vida e não alcançarmos a santidade. Essa é uma das coisas que o inimigo tanto tenta nos enganar aqui na igreja, que nós temos que nos unir com a vontade dEle. Vou dar um exemplo para vocês que eu vivi na minha vida, uma experiência maravilhosa a respeito daquilo que Deus falou para mim. Obrigado, Deus. Que teve uma vez que eu estava trabalhando na Santa Casa, não sei se eu já falei isso para vocês, e eu tinha muita vontade de sair da Santa Casa. Sabe quando o tempo vai passando, você vai ficando injuriado com o serviço, e você esquece daquilo que Deus prometeu para você. Você esquece. Aí vai passando um tempo, eu queria muito entrar numa fábrica chamada Gates. Meu tio trabalhou lá, prometeu, falou que ia apoio lá, né? O tio da minha namorada também falou que ia apoio lá. E beleza, olha só para você ver a vontade de Deus, como ela prevalece. Aí chegou um certo dia, que eu enviei o currículo, fui chamado para fazer entrevista, aí eu fui. Nessa que eu fui lá fazer entrevista, né? Com o maior medo, né, de errar qualquer coisa, rasurar na entrevista, né? Falar qualquer merda na frente da mulher lá, fiquei com o maior medo. Aí passo, né, fui embora. Antes de ir lá eu fui no Bom Sucesso, fiz a oração, rezei. E depois que eu saí de lá também fiz a oração, rezei, porque a minha vontade era de eu rezar para mim ficar lá. Não era para mim poder fazer a vontade de Deus, né? A gente é tão estúpido nessa parte que a gente acaba cometendo esse erro. Mas enfim, ó, para você ver como que Deus nos ama. Aí passou o tempo, chegou uma mensagem, a mulher nem ligou para mim, ela mandou mensagem. Ela falou assim, ó, infelizmente você não passou na entrevista, mas se você quiser, tenta na próxima vez que a gente, né, faz uma entrevista com você, e aí o seu currículo aqui ainda está aberto. Aí eu mó triste, né, mano? Falei, pô, senhor, fui lá no Bom Sucesso, antes de ir na entrevista, fui rezei, né, metendo um louco em Deus. Só que a gente não fica atento àquilo que Deus quer falar. Eu na Santa Casa já tinha 1 ano e 6 meses, 7 meses por aí. Aí passou o tempo, o meu tio e o tio da Daiane comentou, né, comigo, falando que as pessoas que passaram naquela entrevista, todas elas foram mandadas embora. E olha que a crise está aí, filha. Todas as pessoas foram mandadas embora. Ou seja, o que poderia acontecer? Eu poderia ser uma pessoa que estava desempregado, eu não poderia ter feito a obra de Deus na Santa Casa, eu não poderia fazer nada. Ou seja, a vontade de Deus não está para nos oprimir, mas está para nos dar a liberdade de nós sabemos que nós temos um Deus e que Ele pode fazer todas as coisas, aquilo que Ele mais quer. Pensa você mora aqui na terra, você vê só o superficial, você vê as pessoas, o chão, mais nada. Agora Deus mora lá no céu, Ele está acima de nós. Então Ele tem a visão ampla daquilo que vai acontecer na terra e daquilo que não vai acontecer. Então se nós unirmos, a perfeição está de nós amarmos a Deus e fazer com que a vontade dEle se cumpra em nossa vida, porque nós não alcançaremos o objetivo pelo qual Ele quer realizar na nossa vida. Qual Ele quer realizar na nossa vida? A Santa Catarina de Sena, ela falava que o objetivo e o plano de Deus para nós, em tudo que acontece na terra, é para que nós sejamos santos, mais nada. Se às vezes na sua vida não dá nada certo, é porque Deus não está te mostrando que esse caminho que você segue é o caminho do espinho, o caminho que não vai te levar ao céu, que não vai te levar a amar a Ele. Se às vezes você pensa, está difícil, meu Deus do céu,
É porque Ele está te mostrando na sua vida de que isso não é para você. E Ele falando: o amor é liberdade, vem viver livre para mim. Para que você quer viver na dificuldade? Se seu pai faleceu, por que você vai ficar sofrendo por causa que seu pai faleceu? Deixa o cara lá com o Senhor, vai viver aquilo que Deus tem preparado para você nessa vida. Isso é ser santo, é você ser livre. É você ser livre segundo a vontade de Deus. Terceiro tópico: ser santo é admitir que eu não tenho pecado. É a primeira coisa que vem. Já vem na linha a respeito daquilo que nós falamos sobre o exemplo. De que eu vivo o exemplo a respeito do amor de Deus. Eu olho para Deus, eu quero viver a exemplo para Ele, não para os outros. Se você pensa, é consequência da forma que nós mostramos o nosso exemplo para Deus, é consequência daquilo que nós iremos transmitir para as pessoas. Porque se nós olharmos só para o Senhor, nós não iremos ficar apontando o dedo para ninguém. Nós não ficaremos apontando o dedo para ninguém. Eu fico olhando na vida de São Francisco de Assis, de Santo Afonso Maria de Ligório, de outros santos que fundaram congregações e que eles não faziam porque queria falar: nossa, o Papa tem que me olhar aqui e ver que eu sou santo, para mim depois, mais de 100 anos, me canonizar. Não, não é isso. Eles queriam fazer exemplo de Deus. São Francisco de Assis, vendo o erro dentro da igreja, fazendo com que os bispos daquela época viviam na riqueza, viviam no luxo, viviam nessas misérias que o mundo tanto oprime, e isso tinha fundado dentro da igreja. E ele foi todo pobre, sujo, melecado, sem tomar banho faz um mês. Não sei, não morava com ele naquela época, mas mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ele foi. E ele começava a andar, mas ele não tinha desejo de fundar a congregação. Os franciscanos, ele não tinha desejo. Ele só tinha desejo de imitar Jesus Cristo, pobre e crucificado. E ele andava. Ele andava. E as pessoas começavam a olhar para ele: nossa, aquele cara, eu quero viver como aquele cara. Os pobres largavam a riqueza para viver como aquele cara. É a mesma coisa nós. Quantas das pessoas não vêm na igreja porque nós só andamos diante da presença de Deus e não ficamos olhando o exemplo dos outros? Porque nós não pegamos a camisa 10 do time do Anjos da Fé e não entramos para sermos exemplos para Cristo, para que outros venham atrás, não para que eu possa mostrar para as pessoas que eu sou exemplo, que eu sou santo. Se a pessoa te aponta o dedo falando que você é santo e beatinho, glória a Deus por isso, porque ela está enxergando em você um verdadeiro santo e beato. Só que ela está sendo manipulada por um inferno, manipulada pelo demônio, para que ela seja uma marionete através daquilo que faz com que você seja, aquilo que faz com que você não seja, que não é um santo. O demônio tem essa vontade. Ele tem essa vontade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Presta atenção, gente. Eu não estou fazendo, Jesus Cristo não está impondo para vocês uma lei, não. Ele está tirando as tentações do inimigo para que você não caia. Pensa a tentação que você teve hoje só para vir no Anjo da Fé, porque hoje o grupo é para você. Hoje o grupo é para você. A palavra de Deus fala em Mateus 21:14. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos escolhem estar e viver a santidade com Deus. Voltando ao tópico, ser santo é admitir que eu não tenho pecado. São João Paulo II já nos responde isso. Ele já nos responde isso falando que ser santo não é dizer que você não tem pecado, mas é depois de você ter pecado, você busca se levantar. Você busca se erguer. Pensa em São Pedro, primeiro Papa da igreja. Negou Jesus Cristo 3 vezes no Getsemane, deu uma facada na orelha do Malco, um soldado romano. E por causa desses pecados ele não negou Jesus Cristo. Quer dizer, ele negou Jesus Cristo 3 vezes depois, mas se arrependeu no seu coração e buscou o Senhor. Presta atenção, gente. Depois disso o Espírito Santo desceu nele e ele foi seguindo Jesus Cristo junto com os discípulos. Ele fez com o que nós fazemos todos os dias. Negamos Jesus Cristo, quase matamos o irmão, mas muitos que são chamados se afastam e esquecem da misericórdia, esquece que tem que se arrepender, de que Cristo está sempre disponível a dar a sua misericórdia. O pecado, amados, a Bíblia só nos relata que só é pecado aquele que aceita pecar, aquele que quer viver na imundície do pecado, aquele que quer viver no pecado.
Mas a Bíblia não relata a pessoa que depois de ter pecado se arrepende e volta a ter uma vida santa. Jesus Cristo, ele não fala disso. Jesus Cristo, ele não fala que essa pessoa é pecadora, porque essa pessoa busca santidade. Porque São Bernardo de Claraval, ele fala, é os mesmos méritos a pessoa que busca a perfeição do que aquela que já alcançou a perfeição. É o mesmo mérito, é o mesmo mérito. Você está lá buscando a Deus e começa a cair no pecado, aí depois você se arrepende, Deus está ali, porque Deus, depois que nós participamos, né, com Ele quer nos mostrar o caminho da felicidade e da alegria. Aí Ele mostra para você que o pecado é a tristeza. A pessoa que é muito piedosa, a pessoa que ama muito Jesus Cristo, depois que ela peca, a consciência dela pesa demais. Certo ou errado? A consciência dela pesa demais. Pesa demais. Mas depois que ela se arrepende, busca Jesus Cristo na confissão, Jesus Cristo apaga os pecados e depois que ela comunga, pensa na paz que transborda no seu coração, não é verdade? O inimigo coloca isso para nós, para que depois de nós pecarmos, nós afastamos de Deus. A palavra de Deus mesmo fala em João 16:9, o pecado consiste em não crer em mim, e depois que nós pecamos, o que acontece conosco? Nós ficamos tristes, e nós não queremos acreditar na misericórdia de Deus, nós não queremos acreditar na misericórdia de Deus. Aí Santo Agostinho nos ensina uma coisa, a tentação do demônio, quando nós caímos no pecado, quando nós estamos sendo tentados, ele faz com que nós confiamos na misericórdia de Deus. Aí depois que nós caímos no pecado, o filho da mãe faz com que nós pensamos na justiça. Ou seja, ele faz com que nós sejamos marionetes para abusar de Deus. Olha só para você ver como que ele brinca com a gente. Aí Santo Agostinho fala, meu filho, ao contrário, faze ao contrário. Quando você for tentado, pensa na justiça de Deus. Pensa mesmo, pensa na justiça de Deus. E se você pecar, pensa na misericórdia de Deus. Não faça com que ele, não é verdade? Que ele faz com que a gente pense na justiça de Deus. Nossa, se eu já caí no pecado agora, ele vai ficar falando para mim que eu vou ficar eternamente no inferno. E você não lembra da confissão. Aí você não quer mais confessar, porque o maldito orgulho que ele implanta em nós faz com que nós sejamos santos. Aí eu não quero mais ir para a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Eu não sou mais santo. A santidade de Jesus Cristo, ela é muito diferente da nossa. É muito diferente da nossa. A santidade de Jesus era com que ele não tivesse pecado, e a santidade nossa é com que nós podemos acreditar que existe um mestre superior a nós. Um mestre superior a nós, que vai fazer de tudo para que nós não possamos mais errar. Não possamos mais errar. Então, ser santo não é admitir que você não tem pecado. Você tem pecado sim. Nós temos pecado sim. Nós ofendemos toda hora o Senhor Jesus Cristo. Mas aí eu falo para vocês, entra a parte da humildade, certo? Para ser santo, nós precisamos ser muito humildes. E às vezes a humildade que nós pensamos que é, vou ficar quietinho, vou mostrar que eu sou recolhido, que eu sou, para mim não poder faltar com humildade. Não quer dizer isso. Humildade não é você se rebaixar o mundo inteiro. A humildade que Jesus Cristo espera de nós é aquela humildade de nós sabemos que nós temos um Deus e que Ele está sempre disponível por nós, sempre. Sem mim nada podeis fazer, como Ele mesmo nos ensina em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos sem o Senhor Jesus Cristo é orgulho. Então por esse motivo Ele nos chama a ser humildes. Essa é a humildade que Ele fala. Porque se nós formos humildes, pensa comigo, se nós formos humildes, nós não vamos ficar oprimidos porque o pecado nos atacou. Nós vamos ser humildes de reconhecer que Deus é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. E isso é maravilhoso de reconhecer. É maravilhoso. Aqui, irmã, 10, vou beber água aqui. Estão claros a respeito disso? Sobre a santidade? Sim ou não? Estão claros ou não? Certeza? Olha o joinha do Toquinha lá. Vocês estão claros mesmo a respeito de santidade? Eu poderia passar um mês inteiro, se nós quisermos, nós fica na chuva trocando ideia sobre a respeito de santidade. É muito pouco tempo. Mas o Senhor quer resumir para nós aqui.
E a última parte, sobre ser santo, como eu faço para me tornar um santo? Não, como eu faço não, como o Senhor mesmo nos molda para nós ficarmos. É a perseverança, é a virtude da perseverança. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 21, versículo 19: é pela vossa constância, pela vossa persistência ou perseverança, que vós alcançareis a vossa salvação. Ou seja, você tem que ser um cara chato perto de Jesus Cristo. Você tem que ser chato. Tá lá, você pecou, você falhou, mas você tá lá perto de Jesus Cristo. Senhor, me perdoa, Senhor, porque sem essa misericórdia eu não sei para onde eu vou. Me perdoa, Senhor. Tem que ser aquele cara chato. Aquele cara chato, ele fala muitos exemplos no Evangelho daquela pessoa que é chata na oração. Ele fala lá em Lucas 18 a respeito de uma viúva, né, fazendo uma parábola da viúva. Ele falando assim que uma viúva, né, foi lá no tribunal e tinha um juiz iníquo. Presta bem atenção, jovem. Se você é afastado da igreja, não é culpa minha, a palavra de Deus já foi falada. Amém? A palavra de Deus já foi falada. E essa viúva, ela foi. E ela começava, né, o juiz era iníquo, o juiz não acreditava em Deus. E ela ficava molestando, e ele falava assim: pô, eu não temo a Deus e nem faço justiça. Como que essa mulher ainda ousa me importunar? Aí ele fala que concedeu, né, a justiça para ela, mesmo sendo iníquo. Porque a justiça, ela não vem de pessoas boas, a justiça, ela não vem de pessoas más, mas ela vem de pessoas boas, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é justo, Deus justo. Então ela vem dele. Aí acontece o quê? Recebeu a justiça, porque a viúva foi muito chata. É a mesma coisa o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser chato diante dele, falar: não, Senhor, me perdoa, por favor. Fica lá, rezando, orando, até que você chore. Se você não chorar, amém. Se você chorar, amém. Mas fica lá enchendo o saco. Porque São José Maria Escrivá fala que o começo é para todos. O começo é para todos, mas a perseverança é só para os santos. É só para esses caras. Então, se você está aqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 meses, considere como se fosse um cara chato diante de Deus. Um cara chato. Aí sim você está sendo santo, porque você está sendo perseverante diante de Deus. E é só assim, gente. E é só assim, dessa forma. Convido a vocês, depois de receberem a palavra de Deus, a ficarem de pé nesse momento.